Boa noite, pessoal. Hoje um quórum qualificado. Por quê? Porque a gente sabe que quem não tá aqui tá na farra, né? Ou seja, tá vivendo uma vida mundana. Cara, eu não vou fazer um discurso da montanha grande, não, mas a gente tá chegando em setembro, né? E eu tava pensando hoje mais cedo, eu falei assim, cara, acho que fim do ano a gente vai conseguir tirar um retrato legal desse ano, sabe? Em que a galera que se dedicou teve um ano bom. E aí, pelo outro lado, eu consegui. Tipo assim, eu comecei a pensar em pessoas, né? Pessoas. Obviamente, quem sabe, né? Acho que as pessoas têm o mínimo de autocrítica possível. Eu tava pensando assim, eu falei, cara, a galera que parou no tempo foi muito mal esse ano. Foi muito mal esse ano. E aí, tipo assim, eu imagino que eu falo aqui, você consegue pensar em um, dois, três, quatro nomes que vem na sua cabeça na hora. Tá? E aí eu paro e penso e falo, cara, quem não estudou, quem sentou no nome que tinha, ou sentou nas tradições que tinha, ou, pô, eu já faço isso há 20 anos, 30 anos, 50 anos, cara, foi mal, cara, foi mal. E quando eu falo em mal, eu não tô falando do cara ter errado 3 e 1, eu não tô falando do cara. Eu não tô falando do cara ter errado uma mecânica de contracampo. Não tô falando disso, não. Eu tô falando do cara errar o básico. Errar o básico. E se você apita com alguém assim, você pensa, puta, aquele maluco errou o básico. Sabe? Então, esse ano é o primeiro ano que a gente conseguiu criar uma comunidade de uma galera que estuda de verdade. E quem tá se dedicando tá colhendo os frutos de alguma forma, sabe? Ou tá sendo mais escalado, ou tá pegando jogos importantes. Não tem receita. Não tem receita. Tá estudando, tá melhorando. Não tá estudando, tá piorando. Então, basicamente, esse é o meu ponto de hoje. É... E agora eu vou começar a mostrar alguns vídeos, tá? Queria. Hoje, como tem pouca gente, caso vocês tenham algum ponto pra tocar, a gente pode. Eu Isso quero assim, só, eu quero pode só falar, pode falar. complementar o que você falou do Sermão da Montanha. Na verdade, eu acho que esse ano ele evidenciou muito mais quem, durante a pandemia e até antes da pandemia, meteu a mão para estudar em algum momento. E a galera que ficou realmente congelada no tempo da pré-pandemia. Porque se a gente faz uma, assim, essa leitura seria melhor no final do ano, né? Mas como terminaram as regulares, a gente já pode encaixar ela. Realmente, quando Uhum. você observa, e a gente não precisa citar nomes para isso, a galera é muito simples, né? A galera que estuda sabe quem estuda pelo que você vê dentro de campo, pelo que você vê nos vídeos. Evidenciou muito mais quem estuda e quem não estuda. Muita coisa, muita coisa. Bom, vamos nos propor a um estudo de 1 hora, então até agora 9h40, tá? E nesse momento a gente pode ir a 13 vídeos ou pode ir a 10, tá? Mas fazer um estudo que, como o B propôs, um estudo um pouquinho mais avançado, batendo algumas teclas. E se vocês virem alguma coisa que dê para puxar e tal, que faça sentido pro debate, vocês podem puxar, beleza? Bom, esse primeiro lance. Eita, acabei de comer uma sopa, ela tá no processo ainda. É, Eu adoro A gente tem aqui uma vontade, tentativa de field concorda? goal, tá? Então, Que vai estar o semifinal lá no bicudão. Paraná. Fazer uma observação. Aí, amigo. Oi? Tá altão. Muta aí. Desculpa, tá? Desculpa. Não tava vendo esse som pra mim. Seguinte, cara. Paraná e Rio Grande do Sul fizeram bons jogos arbitrados. Obviamente, tem coisa que a gente precisa corrigir, como qualquer jogo de qualquer competição no Brasil. Mas foram jogos limpos, foram jogos bem aplicados e tal. Beleza. Tá? Dito isso, tentativa de field goal pro Guardian Saints. E aí vocês vão ver o seguinte, ó. O field goal vai vir, a bola vai cair no chão e esse cara vai fazer um chute. Hugo Menezes, boa noite, tudo bem? Hugo. Bom, Hugão. Fala, velho. Agora sim. Eu não tô Tudo bem? entendendo. Eu não tô De entendendo, boa. não, peraí. Você tá conseguindo ver o vídeo? Não. Beleza, então vamos lá. Eiras, vamos com você nessa primeira, pode ser? Começar bem. Pode, vamos lá. Energia lá em cima.
Eiras, o que você vê aí do chute do kicker? Chute legal. Ilegal. Ilegal, com I. Tá. Você. Puxando um pouco, apertando, tá? Você acha que esse chute legal, por ser uma tentativa, uma formação óbvia de field goal, né? Você encaixaria essa falta na regra 6 ou na regra 9? Puta, aí você ferrou. Na regra 6 ou na regra 9 seria na regra chute. Agora qual que é? Eu não me lembro. Ah, Se é beleza. 6 ou 9, aí você me ferra. 6 é chute, 6 é Nove. chute, 9 é sobre condutas, faltas pessoais. É, não, mas 6 a é 9. chute, é isso? E na 9.4 Tem fala uma sobre batida batidas aqui. na bola. Ih, eu não 9.4 tô fala ouvindo sobre nada, Coin. Alguém tá ouvindo? Alô? Eu tô ouvindo. Agora vou. Dá um F5, Eiras. Vê se é isso. Às vezes. Às vezes. Pronto, voltei aqui. Não, eu bati no Beleza. fone aqui, soltei o Tá. fone. Oeiras, você considera. Vamos pro mais simples, né? Como seria a sua aplicação nesse chute legal? Nesse chute legal, seria 5 jardas pra trás, repete, ou primeira descida pro time de preto, não vou saber qual que é agora, que é o Beleza. Gladiadores. Beleza. O chute saiu da onde? Desculpa? Da 25. Tá, então bola na Perdão. 25. O snap é na 25 e o É. hold é na 32, Tá. sei lá. Bola na 25. Beleza. Alguém quer fazer um comentário antes de eu começar a puxar sobre a definição disso ser um chute legal? Eu tenho sobre mecânicas, mas depois fala do seu, depois eu falo das mecânicas. Show de bola, então. Eiras, isso é o que eu vou falar agora, é interessante, porque é uma coisa que quando eu aprendi, e obviamente eu aprendi isso com o Daniel Vasquez, da forma mais truculenta possível, isso abriu a minha cabeça para entender a definição das coisas. Tá? Se liga, ó. A gente tem uma formação de field goal, até aí tudo bem. Só que ela, bem ou mal, ela não tem nada a ver com a ação do chutador. Tá? O que eu quero dizer com isso? Esse chutador, quando um passe para trás não foi segurado por ninguém e a bola está no chão, é uma bola solta, correto? Correto. Esse chute, ele se caracteriza, por exemplo, como um punch, ou como um field goal, ou como um drop kick, por exemplo? Não. Não se caracteriza como nada, porque não tem domínio da bola. Perfeito. Então, quando a gente fala sobre chute ilegal na regra 6, no caso na regra 6-3, porque seria um chute de scrimmage, né, caso fosse um chute legal, a gente estaria falando, por exemplo, de um punch que é feito além da zona neutra, tá? De um field goal, não sei como, feito além da zona neutra, um drop kick feito de forma irregular, a bola quica, Sobe antes. sabe, tipo, alguma coisa assim, tá? Tem mais definições sobre chutes ilegais, mas como isso não se encaixa na regra 2, por exemplo, como um drop kick, como um place kick, que é quando tem o holder, ou como quando tem o nosso querido punter, isso é uma batida ilegal de uma bola. E quando a gente fala sobre uma batida ilegal de uma bola, a gente sai da regra 6, porque isso não se encaixa como um chute, né? A gente vai para a regra 9. A regra 944 ou 941. Eu sempre confundo elas. Que é chutar ilegalmente uma bola solta. Tá? O que você falou de ser 5 jardas do ponto anterior, correto, se for um chute legal. Tá? Mas como é uma batida ilegal, né? Ou seja, seria esse sinal, tá? Só uma mão, com duas é toque legal, batida legal, e você faria um chutezinho, tipo no tripping, sabe? Aí você anunciaria batida legal na bola, chute legal de uma bola solta, ataque número 34, 10 jardas de penalidade do ponto da falta. A penalidade inclui perda de descida, primeira descida Pouso Alegre Gladiadores. Por que eu estou falando isso? Porque essa aplicação é uma aplicação 3 e 1. Ou seja, vamos lá, a gente tem um snap que é ruim. A minha aplicação, desculpa, eu dei uma... 10 jardas, 10 jardas do ponto da falta. E agora eu vou explicar a parte do porquê do ponto da falta. Por quê? Como a gente tem um passe para trás, um snap, e ninguém nunca teve posse dessa bola do ponto do snap até a falta ocorrer, o único ponto básico que a gente tem nessa jogada é o ponto anterior. Porque a gente não tem, por exemplo, um ponto de um passe, não tem um ponto de um fim da corrida, tá? Então a gente tem um ponto de um passe para trás,
tá? Que por regra é um ponto básico, né? Então, nesse caso, a gente tem uma falta que é atrás do ponto básico, porque é uma falta do time com posse atrás do ponto básico. Essa falta não se encaixa, por exemplo, naquelas de holding, uso ilegal das mãos, que a gente tem uma aplicação do ponto anterior. Então, a gente tem 10 jardas do ponto da falta, primeira descida para o time B. Comentários? Minha nossa. Esse é meu Minha comentário. nossa. Mas o que eu ia dizer de mecânica, não sei se era isso que o Sakai ia dizer, mas o que aconteceu é um muff e não um fumble. Uhum. Ou seja, não houve uma corrida, não houve nada disso, a bola não teve, ninguém teve posse da bola, o holder não teve posse da bola, então não é um ponto que a gente marca com a beanbag. Esse Exatamente por Perfeito, perfeito. esse é um dos. Eu olhei o Line Judge jogando essa beanbag, tipo. Primeiro que não era ele que jogaria, mesmo se fosse um fumble. Né? Ele até poderia, mas assim. Não é a visão dele ali, o ideal. E não é Eu pra tô jogar tendo- beanbag. Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade só em visualizar um cenário onde aceitar essa falta seria vantajoso para B. Porque ela inclui perda de descida. Perda de descida. Perda de descida. Essa é uma Perfeito. coisa que eu não sabia que tinha perda de descida. Mas eu, na verdade, queria falar de duas outras mecânicas, não é nem essa. Essa daí é tipo um erro comum e não tem tanto impacto no final. Porque se o cara só jogou a beanbag, ele vai ter que pegar a beanbag do chão de bobo, né? Mas o problema maior é a mecânica do Ampare, que pra mim tá muito longe do Snapper. Boa. Acho que, principalmente em chute, a gente é instruído a ficar próximo do Snapper, porque a prioridade do Ampare ali é a proteção ao Snapper, principalmente naquele primeiro segundo. E aí eu quero fazer a pergunta de como que a gente faz, como ficaria a mecânica back judge e field judge. Porque o back judge e field judge, pensa comigo, não vai saber que isso é um chute legal. E um chute legal, ou no caso, uma batida legal que é pro chute, quando toca em zone não é uma bola morta. Perfeito. E ele vai saber, só que como eles estão lá no fundo, eles não sabem. Eles vão matar a jogada, porque pra eles é um chute. Alguém. Alguém dá um Sakai. touchback. Eu acho que alguém marca Sim, touchback. dá sim, dá sim. E Sakai, eu amei a sua intervenção, porque foi exatamente o que eu pensei na hora do chute e pensei tanta coisa depois e eu esqueci. Se alguém tiver alguma opinião, eu gostaria realmente de ouvir, porque eu acho que é legal essa troca de figurinha sobre uma situação tão incomum, né? Eu acho que fica num gap, assim, sinceramente, porque nesse caso foi próximo, né? Tipo, a primeira vez que eu vi o lance eu não tinha entendido. Depois que eu vi a bola quicando que eu entendi efetivamente. Mas, assim, isso aqui acaba sendo tipo 1 em 1 milhão, né? Sei lá, é o caso, por exemplo, ali se o Murphy tivesse caído na frente do holder e ele tivesse batido a bola, chutado a bola solta no chão. Eu acho que não tem muito como ver, sabe? O que a gente veria é só uma flag lá de trás. E aí pensando como quem tá na trave, mas é um hábito que eu tenho tentado fazer de mecânica, tirar esse hábito de quem tá na trave, de já ir pra trave olhando pra cima. Tipo, não, acompanha o que tá acontecendo na jogada, quando a bola vier, você vai olhar pra cima efetivamente pra ver a trave. Justamente por esse tipo de situação, né? Mas aí pensando assim, se fosse visível, claro, faria diferente, mas eu acho que sendo tão próximo assim, sei lá, eu coloco aí na margem de erro, sabe? Eu concordo. Cara, Eu não, eu não acho colocaria que culpa, não. eu acho que Fala, gente, não tem desculpa. condição nenhuma da gente lá na trave entender que aconteceu tudo isso lá atrás, porque tem um monte de jogador na nossa frente. Não tem. A única chamada possível é bola pingou tipo, se teve um toque, foi atrás da scrimmage, atrás da zona neutra, desconsiderado. Vai tocar um chute intocado dentro da endzone, é touchback. Não tem como fazer uma marcação diferente disso, sabe? E isso, Pode ter sido errado, mas não tem jeito, sabe? Não tem mais o que fazer. Não tem outra coisa possível que a gente consiga fazer. pegando esse gancho da agir com a regra, porque a regra de touchback fala um chute torna-se morto pela regra. Ele nunca fala sobre um chute legal ou ilegal. É que, Mas por esse chute, regra, pela isso não regra, é não é um morto, chute, porque ele é uma né? bola solta. Isso. E não é Mas, chute. mas teve um chute, esse é o ponto. Não.
É um chute legal, Tem, mas tem, teve um tem uma chute. batida. Tem uma batida. Não, Uma batida. não teve é uma descida de chute. Esse é o ponto. Pelo, Mas Não, não é uma descida de chute. Não, calma, porque pela definição é um chute. Porque chutar a bola é chutar ela. Pronto, bater com o joelho, perna, enfim. É um chute. Só que aí a gente vai ter que ir mais fundo pra Então, achar a questão é a a seguinte: a explicação do regra bagulho. 6 para chutes ilegais fala que a bola viva se torna morta. Igual foi o caso dessa semana na NCAA, aquele Panther que cruzou a zona neutra. A regra 941 ou 944, não importa nenhuma das duas, em nenhum momento ela transforma isso em bola morta. Entendeu? Eu fui na regra 8, fui na regra de touchback. Tudo bem. Só que como é que você vai transformar isso numa bola morta? Se a regra dela, a falta dela não transforma ela numa bola morta. Entendeu? Mas porque É não como é a se- falta que transforma ela em bola morta. É o devido Não. ao fato dela não se tocar até chegar lá. Não, então, a questão é a seguinte: um soco na bola e esse chute na bola, ele não tem diferença. Entendeu? É como se eu socasse a bola pra frente, a bola toca na endzone e eu mato ela. Entendeu? Porque pela regra esse chute não é morto. Você tá Porque pela regra 9-4. Você tá com o livro de regras aberto, né, ô Pedro? Tô. Tem a definição de batida? De bater a bola? Alguma coisa assim? A regra 2. Eu tô Sim. mas olha só, eu tô na regra 2 de chute. Fala assim, é o que a gente falou, chutar a bola é intencionalmente bater uma bola com o joelho, canela ou pé. Então, E a regra de touchback fala, um chute que, enfim, toda a história, assim, um chute que se torna morto na zona sem ter encostada é um touchback. É esse o meu ponto, assim, ele nunca fala se esse chute é legal, ilegal, como ele deve ser feito, com que ele deve ser feito, tipo, ele fala Entendi. chute. Entendi. deixa eu ver se eu acho aqui na regra. É 2,16 a regra de chute. Não, mas o que eu quero achar é a definição de batida. Bater, a definição é bater com o braço. Aqui, ó. Bater a Entendi. bola, atingir intencionalmente, mudar a direção da bola, intencionalmente com cabeça, mãos ou braço. Aí não envolve perna. Isso. Não. Então, Só a gente- É um chute Aí legal, onde mas que aí eu entra- tô com o Pedro Braz. Isso continua sendo um chute. Não é um chute de scrimmage, Então, mas é um chute. voltando à origem do questionamento, isso é um chute legal, não é uma batida ilegal. Ele fala, inclusive, a 944 que o É Cohen chutar falou, legalmente ele uma bola fala que é solta. chutar ilegalmente a bola. Uma jogadora bom. não pode chutar uma bola solta. Ele coloca isso. Ele coloca dois sinais, que é o S31 e Tá, o S9, as duas, pra então, fazer. as duas são aplicáveis. Que é o bater a bola. É o bater a bola com o pé, com o chute, né? O S31 Da hora. e o Agora já- S9. Passei a concordar mais com o Pedrão. Ó, Passei a concordar mais com tem o Pedrão. chutar ilegalmente a bola, e é exatamente a mesma coisa. Isso. A mesma aplicação. Só para colocar mais um pensamento, a gente aplica provisões de apito inadvertido nesse caso? Não. Porque o back judge, o field judge não sabe, vão dar o fim da jogada, mas se a bola tá lá paradinha na end zone, Não, mas, Sakai, até se você quisesse aplicar as previsões de apito inadvertido, as penalidades dessa jogada seriam aplicadas. é verdade. A bola ia morrer no touchback, então. Ufa, acertei alguma coisa, né? Tipo, aqui na 944, que é Essa de mesmo. chutar ilegalmente, ele ainda tem uma coisa que não se encaixou, mas que é interessante. Se a jogadora estiver segurando a bola para o place kick e perder a posse, mas ele nunca teve posse, né? Sim. Então, tipo, que coisa do caralho. Ele começa bem assim. Ele Desculpa, pode falhou falar, gente. exatamente. Não, perdão. Ele falhou exatamente no ponto inicial do que a Jane estava falando. Ele não conseguiu botar ela no chão. Olha aqui a exceção na penalidade. Não há perda de descida se a falta ocorrer quando um chute de scrimmage legal. Não. Um Legal. chute de scrimmage legal está além da zona neutra. Mano, mas eu tô falando de chutar legalmente, não entendi. Mas é se tipo, tem depois, se tem o um chute chute, acontece, E aí, e o cara aí depois chuta uma alguém bola chuta. solta, Um chute terceiro solto, chuta a né? bola. Acho que É isso que você ia falar, né, Scofano? acho que era isso que a gente tava falando. Não, acho que isso aí que você falou é porque ele tá pensando se você já teve um chute e aí alguém vai lá e faz uma batida, bate numa bola solta, entendeu? Não, mas é no chutar legalmente a bola, não é em bater. No- Então, eu na imagino que na tem referência um punch. embaixo, Gianni, ele fala exatamente essa exceção.
Eu entendo, tipo, tem um punch, tem algo assim, esse chute tá rolando e alguém vai lá e chuta essa bola de novo. Só que solta, sabe? É exatamente Sim. isso, Entendi isso. Scofani, é exatamente isso que tá Foi. É, falando ali. depois do chute, então, beleza. É, Tava lendo exatamente a R de baixo. isso. Sou eu não, você tá me confundindo com Com alguém. casa. Com Eras. Cara, que coisa doida. É eles, a família é boa, mano. Nem fodendo. Assim, puxando aquela história de puxar da memória, eu lembro de situações na. Óbvio que é outra regra, que é a NFL, mas eu lembro de situações na NFL onde, por exemplo, o Panther estava perto da própria endzone, o snap vem alto, a bola cai dentro da endzone, ele chuta a bola dentro da própria endzone para fora do campo. E é marcado o safety nessa situação. Mas é porque Por É, mas exemplo. eu acho que o Jean falou que quando a bola cai na end zone, ele vai e chuta a bola pra fora, é isso? Exato, exato. Então, Na mas aí é NFL por... acontece isso em algumas situações. A gente já teve uma parecida. Então, a questão é que é um safety por aplicação e por declinar a penalidade. Sim, também, também. A questão que eu ia trazer agora era, por exemplo, em vez dessa bola ter saído diretamente reta para cá, vamos imaginar que ela tivesse batido no holder e tivesse rolando em direção à lateral e esse kicker chutasse a bola para fora do campo lateralmente. Eu acho que a gente acaba aplicando da mesma maneira a bola, o chute em bola solta, não é? Sim. Teve um lance da NCAA ano passado, a gente até chegou a ver, foi... Puxa da memória, Rafa, foi Texas, Oklahoma e Texas, sei lá, uma parada assim, né? E aí rolou uma jogada parecida com essa e tal, os caras ficaram até meio confabulando um tempinho e tal, até chegar na aplicação mais inteira e tal. Eu tenho esse vídeo separado que eu lembro que eu mostrei pra galera do Nordeste, depois eu mando lá no grupo pro pessoal. Mais alguma questão em relação a essa? Eu só queria comentar que como é bom o estudo avançado, hein? Puta que pariu. É melhor. Bom, isso aqui, Rafael, quer conduzir? Não, pode conduzir. Show de bola. Obrigadão, tá? Tamo junto. Bom, vamos contextualizar? Chimangos imperadores. Até coloquei no Twitter isso, a galera falou, não é possível que isso aconteceu de verdade. Isso aconteceu de verdade. 12 para o Imperadores, 6 para os Chimangos. Chimangos com a bola no campo de ataque, na jarda 20. Então vamos soltar, Maestro Billisson na caixa. O quarterback faz um passe, mano a mano, touchdown. Veja, o técnico, ensandecido, invade o campo. E aí o Vini viu. O Rafa tentou fazer a preventiva no momento que não precisava fazer a preventiva. Essa era para macetar. E aí o Vini vai e marca a conduta antidesportiva. O juiz de fora elege colocar essa bola na aplicação no try, porque ia botar essa bola na jarda 18. E o que acontece? O Chimangos erra o extra point, porque aí virou um field goal de 35 jardas, basicamente, né? Alguém quer começar pontuando alguma coisa? Alguém quer falar sobre gerenciamento de lateral, sobre achar que não era para marcar, achar que era para marcar? Eu não só acho que tem que marcar, como tem que acertar a flag no coach. Assim, Seria violento demais. acho que eu sou o cara mais gente boa nessa história de considerar e aceitar certas comemorações e entrar, mas essa não tem como. Essa não dá. Excessivo demais, cara. Não, ela é tipo, excessivo, notável, no momento super crucial do jogo, em que a gente tem que apertar mais ainda a regra. Assim, muito, muito aplicável essa. Muito aplicável essa. deixa eu rodar de novo uma vez. Eu quero ver um negócio. Né, no começo da jogada. Você consegue. Volta no começo. Com certeza, meu amigo. No. Vai acabar agora. Sim. Voltamos pra jogada. Tá. Cara, primeira coisa, aquele cara, o primeiro slot, que número é ele? Porque, cara, ele parecia 29 no. ou 89. Não, Tá. o slot aqui? Cara, porque eu parecia 69, mas. Não. Não, o passo foi muito rápido. Não, porque volta pro snap. O guard vai avançando, só que o passo sai rápido. Sai rápido. Aí, então, se não sai rápido, aí a gente poderia ter um Se ele inelegível. esticasse, se ele assim, fizesse um rollout, ia ser inelegível além da scrimmage. Sim. O caso desse center é o caso clássico do jogador que não conhece a regra, né?
Ah, Ele vai correndo atrás do cara. Eu tenho que bloquear ele, o cara volta 15 jardas. sim. Pô, hoje, cara, eu vi esse vídeo, eu ri tanto. Só. Eu tenho conversado bastante com o Vini, né? E aí, eu tava assistindo o vídeo, aí eu falei assim. Eu vou deixar rolar, eu explico, ó. Vai ter uma interferência de passe e a gente tá com o snap na jarda 20. Crink tá na jarda 19, tá? Tem interferência de passe, você vai ver aqui, ó. O side judge não dá. O back judge, que tá muito longe, não dá. E quem dá é o Red Lineman. O Red Lineman fez um save crew aqui, né? Ele salvou a equipe, porque foi muito interferência de passe. Tá baixo. Eu não consigo escutar, não. Aí eu falei, pô, Vini, fui ver tua aplicação pra saber aonde tu ia botar a bola, que eu não vi a jarda. Aí eu reparei que tu não viu a jarda também, pô. Porque, tipo, tava perto da 17, né? E se fosse na 17, seria uma aplicação. E como ela foi na jarda 19, foi outra. Deixa eu ver aqui. Felipe Ferreira, boa noite, tudo bem? Passou aí por esse período complicado aí, que é tá com o Felipe Sakai. Deixa eu te falar. Snap na jarda B19, interferência de passe na. Interferência de passe na jarda endzone. Onde que a gente vai colocar essa bola? 15 jardas do ponto anterior. Por que a gente não vai aplicar metade da distância pro gol? Nesse caso de interferência de passe não tem metade da distância. Bom, parece até que você fez EAFA, pô. Quero ver um negócio aqui. Top. Ó, agora eu vou puxar no avançado, tá? Tá. Acho que essa o Scufano vai ficar orgulhoso de mim. Ó, a gente costuma falar que existem algumas posições, né? Da bola. É o seguinte. A hash da esquerda. Caraca, mano. Me deixa ficar com a amarelinha. Beleza. A gente tem aqui a posição 1 na hash da esquerda, a trave da esquerda, a posição 2, o meio, a posição 3, a trave da direita, a posição 4 e a hash da direita, a posição 5, correto? Bom, a gente vai ter o snap na posição número 5 e a interferência de passe além da hash da esquerda, ou seja, na posição 1. O próximo snap, Felipe, será em qual posição? 1, 5 ou, por causa da aplicação de uma penalidade, a gente vai poder colocar o time A vai escolher em qual das posições ele vai poder colocar a bola. Essa foi braba, hein? Eu acho que como a falta é do ponto anterior, seria na posição número 5. Muito bom. Esse microfone tá muito baixo, tá? Tá muito baixo, mas deu pra entender que você falou que na posição 5. Perfeito, cara. É exatamente isso que o livro de regras pede para a gente, ô Felipe. Como a gente tem do ponto anterior a aplicação aqui, a gente vai colocar na posição 5. Então vai ser bola na jarda 4, porque são 15 jardas do ponto anterior e a bola estava na jarda 19, tá? E aí primeira descida para o time A. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer um comentário? Existe essa possibilidade de escolher a hash, já que você comentou? Não, em try sim, antes da bola estar pronta para jogo, tá? Em try sim. E antes dela ser reposicionada por uma falta, mas eu só criei uma confusão na sua cabeça para jogadas normais mesmo. E depois de touchback também, né? Depois do touchback também. Tá. Também. Ô Gui, só lembrar uma parada que eu falo sempre isso pra gente não errar pela prática. Lembrar sempre que interferências são até 15 jardas. A gente não precisa lembrar que é 15 jardas cravado, é até 15. Porque aqui no Rio mesmo, por a gente falar dessa maneira, a gente já cometendo esse erro algumas 2 ou 3 partidas atrás.
Perfeito. Bem legal. Tava comentando com o pessoal no Pure Officiating essa semana, muito bom, acho que um dos melhores que eu já vi. Qual o nome do referee que participou, Gui? Chris Coit. Porra, animal. É da Pac-12, né? Pac-12. Tinha uma hora que eles falavam sobre o procedimento de marcar a DPI, e aí uma das coisas que eles falam, lógico, né? Equipe fechada, é diferente, mas eles meio que têm uma sinalização complementar, e aí tem um exemplo que ele fala assim, o meu deep wing para me comunicar sem rádio, ele não tá nem falando de rádio, ele não tá falando de nada disso, ele tá falando assim, o meu deep wing para me comunicar a falta, ele só precisa falar uma palavra. Que aí ele fala, é uma coisa que a gente tem muito reforçado. Quando você vai passar a falta, você ajuda o seu referee, se você fizer a sinalização certa. Então você faz, ele no vídeo mostra, ele joga a flag no spot da falta, o mais perto possível. Então já ajuda a determinar se é do ponto ou se vai aplicar 15. Ajuda nessa contagem. E aí ele de lá de longe vira pro referee, faz o sinal de DPI, aponta para a defesa, e aí eles lá na equipe deles têm um sinal complementar que é do ponto da falta. E aí ele faz esse sinal e a única coisa que ele fala é o número. Então ele só abre o rádio para falar o número. E eu achei muito legal a boa prática, né? E aí a importância também de você colocar a flag o mais próximo possível do ponto da falta. Perfeito. Eu vi um pouco hoje desse Pure Officiating, tá absurdo. Tá absurdo. O Chris Coit é um cara muito inteligente e ele é um cara que começou velho na arbitragem. Então, tipo, ele já é um cara de 50 e poucos anos e o caminho dele demorou, tipo, 12 anos do PUE Game pra ele chegar na final do college. Então, é um maluco que ascendeu absurdamente. Mais algum ponto nesse vídeo? Ô, Cunha, deixa eu perguntar. É que na hora a internet caiu, eu não vi. Então, o próximo local é na 1 ou na 5 que bota a bola? 4, porque foi no 19 snap. Não, é no 5, Ele tá falando da posição da bola. Ele falou spots. Ele falou spots. Tá. 5. No caso é. É que pareceu pra interferência de passe, então né? Bola na jarda 1 ou bola na jarda 5, né? Beleza, Não. lá mesmo. Tá, Então mantém, né? Beleza. E aí, outra coisa que aí eu não lembro, que eu lembro que a gente já falou, que é o tal do. Que é o buraco que fica pela interpretação, que é aquela situação que o livro, quando tá dentro da 17, que o livro fala pra botar na 2, né? Que ele não referencia nem ponto anterior, nem ponto da falta, não tem? Que aí eu lembro que a gente discutiu, já leu bastante também discussão disso, de em qual você vai ficar, nesse caso, na 1 ou na 5, né? Se vai ser referente ao ponto da falta ou o ponto anterior, né? Você diz em relação a O mais spot. jardas? Tá. Quando Não, a spot, falta é dentro spot. da endzone, Você não vai, é de você vai menos botar de... na hash da esquerda ou na hash da direita? Cara, isso aí tem que usar a parada de ponto anterior, ponto da falta e tal, pra poder usar. Não, Por isso sim, mas por isso o que eu é tô obrigatório falando... saber o 3 em 1, né? Não, é que aquilo que a gente já falou algumas vezes, que na interferência de passe, quando tá dentro da jarda 17, a falta dentro da endzone, que aí a aplicação é bola na 2. Não referencia se é a ponta anterior ou se é a ponta da falta. E aí eu lembro que a gente já discutiu algo sobre... Eu acho que a gente marcou do ponto anterior. Se me engano, a gente achou alguma coisa da CFO lá do college falando que, como todo o resto sempre a interferência é do ponto anterior, a gente usa a filosofia de ser do ponto anterior, mas não é algo que o livro diz com todas as letras, né? Beleza. Tava aqui explicando pro Pedro Barros porque ele tava em Marte, aí ele perguntou se a gente divide a assinatura do Pure Officiating. Aí eu tava explicando aqui pra ele que a gente só divide desde 2019, eu acho. Tá sendo gravado, a gente não divide não. Você que tem, Guilherme. Não. A big hug for Tuta. Você acha, sério, que tu tá falando, tá assistindo o nosso Pure Officiating agora? Certamente, pô, certamente. É o Brasil. Edita essa parte, por favor. Cara, esse vídeo aqui, meu amigo Bernardo Cofano, não sei se viu, mas esse ele vai adorar. Tá? Eu só vou dizer o que tem no vídeo e, B, eu vou deixar você brilhar. Tá bom? Seguinte. Quarta descida, tá? E o quarterback, ele tá a exatas 6 jardas, tá? Da bola. Perfeito? 2 wides na direita, 2 wides na esquerda, running back no backfield. Formação equilibrada, né? Só que veja só, ele vai fazer um hut, vai forçar e a galera não vai. E agora ele vai dar 3 passos para trás,
vai ficar a mais de 7 jardas, forçando isso a ser uma formação de chute de scrimmage. E aí você vai ver que o snapper, ele vai atacar, ele tá alinhado na frente do center e vai atacar o center. No caso é o snapper. Ele vai ter um punch retornado. O punch não interessa muito aqui. Bernardo, e aí? Philosophies. Cara, tem alguém chiando aí, não sei se é O você. Rafa. Rafa. Não, sou eu? Não, meu mic tava mutado, eu não tava ouvindo nada. Não, tem- muta aí, muta Eu não tô aí. escutando nenhum chiado, não. Eu tô ouvindo, é tipo poltergeist. É o Rafa mesmo, é o único que fica verdinho, assim, quando tá desmutado e não vem muito áudio. Ele fica verdinho, mas não vem áudio. Tá, vamos com o chato. Então, a gente tava falando, eu acho que esse foi o motivo da minha primeira discussão de regra com o Felipe Sakai. Inclusive foi muito produtiva, que a gente tava falando sobre formação clara de chute, né? Porque aqui no Rio eu acho que a gente é um pouco mais escaldado porque tinha um QB das antigas que ele alinhava numa formação de shotgun e dava punch, às vezes até em terceira descida. E aí a gente falava muito sobre essa questão de ser uma formação clara de chute, porque senão você usa a regra a seu favor como aquilo que eu falei semana passada, né? Que você tá na margem da regra, você também tem que estar sujeito à margem de interpretação. Tipo, um dos motivos de você ter a proteção ao snapper é ele tá de cabeça para baixo, ele não tá vendo ninguém na frente dele. Esse center não tá numa posição de long snap. Então eu, por exemplo, não consideraria que essa é uma formação clara de chute só porque o QB deu 2 passinhos para trás e passou de 7 jardas, sabe? Você tem recebedores, a OL está alinhada com uma jogada de scrimmage, você tem um cara em formação de quarterback com um back atrás dele. Então, assim, tem uma série de coisas aqui que não me fariam considerar essa uma jogada clara de chute que seria o determinante para mim, né? E a posição de campo, bem ou mal, era uma posição boa, né? E tava no fim do segundo quarto, né? Porque a gente não tem essa informação aí, mas tava no fim do segundo quarto. Então, assim, pode ser que o cara, igual no flag, né? Que a galera recua um pouco mais pra ter um pouco mais de tempo, né? O cara pode ter recuado pra ser uma formação de snap, pra receber o snap mais atrás, ter mais tempo pra procurar um passe e tal. Então, cara, 100% de acordo com o B. Tem Posso duas coisas que me complementar, deixam Roberto? muito griladas aqui, sabe? A primeira é ter um back atrás dele, isso nunca existe numa jogada de chute. E a segunda é a posição do snapper, né? Porque a gente, volta a dizer, a gente tem que entender às vezes por que algumas coisas estão na regra. Cara, se você pensar num long snap, a posição dele é muito vulnerável. Ele geralmente está de cabeça para baixo, olhando o kicker lá atrás. Aqui é um center, numa posição normal, assim. Ele não tá vulnerável pela posição dele como snapper aqui, sabe? Na verdade, eu argumentaria diferente. Eu manteria o que o Scoff tá falando, mas argumentaria diferente. Ele é um long snapper. Só que o fato deles fazerem essa movimentação de última hora não dá tempo para a defesa reagir. Então não é certo ou não tem como a defesa mudar o posicionamento dela, sendo que tá todo mundo já definido. O snapper já foi definido. Eu acho que esse é o ponto. O snapper já está definido no momento da formação inicial, vamos dizer assim. Quando tem aquela formação inicial e o snapper está definido, e você não tem uma formação clara de chute, acho que a gente parte do princípio que não vai ter proteção, as proteções de chute, tanto para o snapper como para o chutador. A partir do momento que ele muda o quarterback, aqui no caso, o punter, sei lá como que é, ele dá os 2 passos para trás, acho que não dá mais para estender a proteção ao snapper. Não tem isso no livro de regras, eu estou falando aqui entre nós, porque não tem isso, já estou olhando aqui. Mas não dá para estender essa proteção ao snapper, porque ele já tinha sido definida, a formação meio que já tinha sido definida. A proteção ao punter continua existindo por regra. Né? A regra diz que quando ele está numa formação clara de chute, eles estão numa formação clara de chute, no momento do snap. E é um chute, é claramente, o punter o jogador vai claramente tentar um chute, a proteção existe. Então aqui o punter vai ter a proteção, o snapper não. Agora, eu não tenho como embasar muito em regra, porque a regra não diz nada disso. De uma mudança da formação 1 segundo antes do snap. Ô, Sakai. Sakai, eu quero... Desculpa, Pedrão. Não, eu só ia falar que eu não tenho certeza se o punter tem essa proteção aí não, cara. É. Porque... Era exatamente isso que eu ia falar.
Ó, Porque formação de chute, eu coloco assim, uma formação de chute é uma formação sem nenhuma jogadora em posição de receber um snap de mão Ok. entre as pernas e com pelo menos 7 jardas ou mais atrás da zona neutra. mas no final ele fala que tem que ser óbvio que um chute será tentado. Aí no final, formação de chute deve ser óbvio que um chute será tentado. Pra mim, ninguém tem proteção nesse caso aí, não. No chute não é óbvio. Isso é Não é verdade. óbvio. Exato. Era o que eu ia argumentar. Primeiro que eu não vejo a questão óbvia da formação de punch por ter aquele outro jogador ali atrás e realmente você não tem essa... Não tá óbvio. A gente olha a formação aqui, a gente vê uma formação com 4 jogadores abertos, um jogador atrás do QB, que sim, está 7 passos atrás, mas entra naquela história da tecnicidade do cara que é ruim, da jogada mal elaborada. E a gente também não tem como proteger o long snapper nessa situação. Porque o próprio umpire que está ali, ele não tem como ter certeza se esse QB/Panther está na posição dos 7 passos atrás. Isso precisaria de uma convenção melhor, de algo mais elaborado. De longe, eu não consigo ver uma formação clara de punch aqui. Diríamos, então, eu concordo com vocês, não é claro que o chute vai ser tentado. Para que existisse a proteção, então, pensando qual que seria a condição, né? Como vocês falam, para o espião, né? Qual seria a condição para que isso tivesse uma proteção? Teria que ter um shift desse ataque. Teria. Teria. Esse cara ficar sozinho no backfield. Ele poderia não ficar sozinho, mas o running back sair ali de trás. Ele virar um shield, né? Pra mim, se esse running back não tivesse ali atrás, mesmo ele tendo 4 jogadores abertos, a gente poderia até forçar e levar por essa história da formação de punch. Sim. Eu Não, tenho uma eu concordo com essa leitura. Eu acho que é a leitura correta mesmo. Já que eu sou o único não referi presente hoje, eu acho. Sobre processo. Aí aqui, aproveitando também que eu acho que a gente está conseguindo ir nos pontos mais avançados e tudo mais. Eu ia ficar só de ouvinte hoje, ó, pagando a língua. Sei lá, tô com um umpire mais inexperiente aqui, ele ficou na dúvida, jogou... O que vocês preferem? Que ele ficando em dúvida jogue a flag e aí vocês possam tirar nesse caso, ou que não jogue flag nenhuma se ficou na dúvida numa formação dessa? Porque assim, o meu pensamento deixa o Pedro joga Braz essa falar flag... porque ele já tô mal, porque ele não falou nada ainda. Não, pode responder essa. Não, eu quero sua opinião nessa. Vamos referir. Você prefere que jogue a flag ou não? Jogar flag, que é mais fácil tirar do que tá aquela atrasado. Tipo. Eu preferiria não marcar em dúvida. Eu preferiria não marcar. Mas não sei porquê, tá? Eu penso assim, não é o tipo de coisa que não dá pra marcar depois, sabe? Tipo, só pede pros headlines me esperar e tal, mas eu entendo também jogar essa aí na dúvida. Eu pensaria o seguinte, gente. Eu seguindo mais ou menos do que o Cohen falou. Essa é uma falta que, dentro de todos os manuais, dentro de todas as filosofias, todo mundo fala, essa é uma falta que a gente não quer marcar. Então, acho que sigo no pensamento do Cohen de, quando em dúvida, não marca essa falta. Então, assim, você pode até discutir, virou uma formação de chute, não virou uma formação de chute depois, tipo, entre descidas. Mas eu acho que na dúvida você não marca essa falta. Sabe o que eu Nesse faria? caso, gente, Aí eu só quero colocar um acho ponto legal. Rapidão, desculpa, só interrompendo um pouco. Eu só quero colocar um ponto nessa questão em quando em dúvida. Nós não estamos falando em quando em dúvida de falta, nós estamos falando em quando em dúvida de formação. Então, dá a formação Sim. pra dar a falta do Não, eu só quero deixar isso claro, porque dá pra entender os dois. Sim. Não, mas é isso aí. Sabe uma coisa, ô Pedrão, que eu faria, eu acho? Eu, por exemplo, não daria... Se isso fosse uma constante deles, como essa foi a primeira vez que aconteceu no jogo e tal, eu falaria, olha, cara, chega aqui. Esse espaço que tu deu aí pra trás foi por quê? Aí ele vai falar, não, quero pra ficar uma formação de punch. Se ele fala assim, então a próxima vez que você for fazer isso, faz uma formação de punch, porque pra mim isso era uma formação de ataque e você era um quarterback querendo receber um snap e fazer uma jogada, tá? Se você quer fazer algo que chame a nossa atenção para que seja uma jogada de punch, faça isso claro, tá? Porque senão você vai deixar isso à margem da nossa interpretação. Guilherme, mas olha só, mas pode ser, não estou dizendo que seja, pode ser,
e baseado no histórico que a gente tem com o Vavo, pode ser que a intenção dele nesse momento fosse exatamente vender como uma jogada de scrimmage para que ele conseguisse fazer um punch e colocar a bola numa situação mais interessante do que ter um retornador e ter toda a formação óbvia de punch. Sim, com certeza. Só que aí, Com certeza. exatamente, É essa que a gente foi conversa. explorando, né? Aí essa conversa No ali depois caso- com o QB, no caso, seria pra deixar claro, bom, se tu quer que seja isso pra disfarçar, você sabe que não vai ter proteção ao snapper, não vai ter proteção contra você, porque não era uma formação, né? Tipo, deixar isso claro, porque potencialmente ele não sabe da Eu fiquei regra. pensando também. Potencialmente até. Essa é a ter- situação que eu fiquei pensando que o referi sabe no início do jogo, né? Porque ele vai conversar com os head coaches e uma pergunta que ele faz é: você tem alguma trick play? E aí o head coach vai falar, e aí provavelmente seu Jean-Pierre papai ia virar pro cara e ia falar assim: você sabe que seu QB não tá, seu long snapper não tá protegido nesse caso, né? Ok, então a gente vai pro jogo sabendo disso. Deixa Não, Porque eu. no aí caso- tem um ponto que eu acho que é o que eu queria falar desde o início. E assim, chega a ser até incrível o quão específico é esse caso. Isso é o que eles chamam de QB Punter, se não me engano. Que a ideia da jogada é justamente essa. É ter um QB que vai fazer o punch, e fica essa dúvida mesmo. Aqui, e isso aconteceu muito no Mineiro, e tem um time específico aonde o QB lança com o braço direito e chuta com a perna esquerda. Caralho. Então assim, nesse momento, na hora de posicionar, fica uma merda, porque não dá pra saber. E é essa história. Fica, tipo assim, de 7 a 10 já da scrimmage, você não sabe se vai ser realmente um punch, se vai ser realmente um passe. Ah. E aí, e é um ponto que eu até ia trazer, que é o seguinte. Porra, se eu, que na teoria, tipo assim, se eu tô ali atrás vendo, eu sei, tipo, não preciso me preocupar em fazer teco, eu sei o que o time tá fazendo, eu não sei se aquilo é uma jogada de punch ou não, então provavelmente não é uma jogada óbvia que vai ter um punch. Sim. Então No assim, caso, eu acho que assim, se a dúvida era, alguém teve alguma dúvida da formação, mesmo antes de a gente já ter conversado para não fazer uma série de coisas, e houve a dúvida se foi ou não uma formação ilegal, ou qualquer outra coisa do tipo, no sentido de dar a falta ou não no snapper, porque naquele momento se atrapalhou, dê a falta, vai ser retirada e vai ser informado o motivo da não retirada. Que aí vai informar, olha, não tinha uma formação óbvia de chute, por isso não tem falta. Ponto. Deixa eu Pra- Né? perguntar. Então ninguém vai poder reclamar de Ô, falar assim, ah, não sabia, não sei o quê. Foi Pra avisado antes para a equipe, provavelmente pelo Jean-Pierre, o referee. né, o referee, se for informado que aconteceu uma jogada assim, e se acontecer alguma dúvida, informa o motivo do porquê não houve a falta. E eu acho que tira a dúvida de todo mundo dentro do estádio. Né? 2 comentários rápidos. Mais uma vez, para a gente lembrar a importância da reunião pré-jogo, exatamente porque esse tipo de jogada a gente já mata na reunião, quando eles contam pra gente. E o segundo ponto, para corroborar o que o Pedrão falou, para quem acompanha a NFL há muito tempo ou para quem é torcedor dos Steelers, o próprio Big Ben várias vezes fez isso. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tô igual o Scofano aí. Digamos que você percebe que ele vira um Panther mesmo. Você pode parar para a defesa se posicionar de acordo, como se fosse uma troca de jogadores? Não tem substituição. Entendi. Você só para se tiver substituição. Shift é a mesma coisa assim, o ataque tá com 4 wides, 2 de um lado, 2 do outro. Aí um wide vem pra cá, fica 3 e 1. Isso é um shift, não é uma substituição, sabe? Apenas substituição você pode parar. Mas o cara, ele tem liberdade de se movimentar como ele quiser se ele estiver fazendo a movimentação legalmente. E nem tampouco a gente pode considerar isso como algum tipo de tática injusta, porque ela tá dentro do jogo normal. No caso aí, o Coen, não cai no caso daquela formação ilegal também, que de repente o snapper fica sozinho? Não teria alguma coisa assim? Se não tem mais de 4 jogadores no backfield, não tem formação ilegal, não. Tá? E até, ainda mais Não. por ser um chute. Me fala onde você quer chegar. Me fala onde você quer chegar. Não, então, porque assim, deixa eu ver como eu posso. Não, esquece, não vou conseguir explicar agora. Depois eu tento explicar. Tá bom, beleza. Depois a gente vai abrir votação pra colocar o Eiras no grupo lá do WhatsApp, que ele tá merecendo.
Depois a gente. Não, eu já ia exatamente perguntar essa porra agora. Por que o Eiras não tá no grupo? Não sei. Direito de imagem. Brincadeira. Cara, tá vendo? Que filho da Estragou a puta. parada, porra. Estragou a parada. Não vai poder subir o vídeo pro YouTube, cara. Porra. Porra. Anota aí, Rafa, mais um momento pra corte. Mais uma pra cortar. Outro corte. Vamos lá. É o Então, estudo depois que mais acabar aqui, eu vou colocar retalhado, eles né? lá. Deixa eu escolher um vídeo bom pra gente fechar aqui. Pô. Targeting, né? É de fechar, tá? Bizarro, hein? Bizarro. E aqui, vou falar com propriedade porque eu assisti o jogo inteiro do Jaraguá e União. Os dois times foram a campo e escolheram apenas a violência como diálogo. Tá? Foi uma chuva de falta pessoal. Uma chuva de falta pessoal. Tiveram duas jogadas em que houve indicador de targeting. E assim, papai do céu pegou na mão e falou assim: vem cá, meu adversário, abaixa aqui. E o maluco acertou o cara do próprio time. Porque era pra ter tido mais target se pega, tá? Então, assim, os dois times escolheram a violência como diálogo. E, cara, bizarro, tá? Ou eles não têm um treinador que ensine o mínimo de técnica pra eles. Pode ser. Pode ser. Pedro Braz, pô, saudade de você aí, Mato Grossense. Me diz uma coisa. Se um técnico... Bom, o cara do União da Serra foi desqualificado por targeting aqui. Tá? E aí você vai chegar pro técnico do time do União da Serra e como você descreveria pra ele o motivo da desqualificação desse cara? Falei com ele que é um target, que o jogador ele iniciou contato com a coroa do capacete com indicadores presentes na jogada de que isso é realmente um target, só por causa das 15 jardas de penalidade do ponto final da corrida e o jogador se desclassifica. Perfeito. Uma coisa que eu tava pensando hoje, engraçado que você falou aí, que você falou assim, ele liderou com o topo do capacete e fez contato violento, né, e teve o indicador. Só que a gente esquece que o liderar com o topo do capacete é o indicador. Eu acho que é o quarto indicador lá do negócio. Então, falou assim, quando ele lidera com o topo do capacete, pode te falar, esse é o indicador. Esse é o indicador. Porque ele também é a falta, né? Isso. Aí é 9-1-4 também, né? Ele tá indefeso aí, né? O desse aí, não, ele não é indefeso porque ele é um carregador de bola. Mas mesmo ele sendo dominado ali pelo 29, você não... Não, então, nesse momento não, porque ele tá em tese, o avanço dele não foi completamente parado, sacou? Ele tá caindo pra frente, tá ligado? Então ele não é indefeso. Se ele tivesse no chão, ele seria indefeso. Aí seria 9-1-3 e 9-1-4. Uma pergunta. E aí, só imaginando um outro cenário. Tipo, se essa falta não fosse chamada pelo Wing, porque era a chave dele, o R poderia chamar, tipo assim, o R teria uma visão boa o suficiente pra chamar essa falta? Eu não sei se o R teria uma visão boa o suficiente, mas eu acho que, por exemplo, o Umpire ficou muito estacionado na jogada e ele poderia estar numa posição melhor que talvez ajudasse. Mas eu vou te falar, eu acho que nessa situação exatamente, só o Wing conseguiria chamar com certeza. O resto seria tipo, acho que foi. Guilherme, nessa jogada, se você observar, o Umpire nem consegue, porque ele esbarra com 99 no meio da jogada. Sim, é verdade. Então, ele tava fora da ação. SB do 11 aqui. Deixa eu ver. Acho que não. Eu acho que lembra muito aquela que a gente viu, B, do jogo do Cruzeiro e Flamengo, sabia? Não tem o Forcible, sabe? Ele até desloca Eu fiquei pelo Forcible também. Realmente é pelo lado cego, realmente... Tiguti, desculpa que eu te interrompi, tá? Pode falar aí, por favor. Não, tava olhando isso também, se ele não dá um BSB ou vai com o topo do capacete também, mas pela posição que ele vai, mas não acerta, nem... Estranho, né? E o vídeo dá uma travadinha, né? Tu não dá pra perceber se foi uma cabeçada ou se foi até um empurrão, né? Porque o vídeo também não ajuda, meio estranho. Rafael, com todo respeito, eu não vou permitir que você fale assim do vídeo. Coloquei a porra de um SSD no domingo nesse computador. Não ficar tô mais falando... rápido. Aprendi a gravar sem a seta na tela, ninguém me dá parabéns por causa disso. Você vê que não tem mais seta na tela. Parabéns.
Obrigado, Bernardo. Parabéns por não ter acertado a tela. Valeu, galera. Não Obrigado. fez mais que sua obrigação. Levou pro coração ele. Pois é, maluco. E aí? Eu tava falando da transmissão, Vem um não era nem da rapazinho. gravação, pô. Vem um Desculpa. rapazinho muito do mal educado, tá? Inclusive, vou até falar com a dona Cláudia que isso aí, pô, isso não pode acontecer, né? Tá bom. Ele vem falando que o vídeo não ajuda. O vídeo não ajuda? Pelo amor de Deus, Rafael. Esse vídeo tá perfeito, pô. Tira tua internet de escada aí, pô. Brincadeira, Rafa. Fala aí. Na Tu acha- realidade, Coen, eu acho que a falta da setinha é importante porque dava uma série de indicações pra gente. Pô, Acho que ele devia voltar. eu acho Seu que mouse. a setinha, eu acho, não vai ter como, porque a setinha eu descobri que eu não consigo mudar a direção, e agora que eu descobri sem a seta, irmão, é um outro caminho, tá? É outra parada, é outra pegada, então, pô, não vai rolar, infelizmente. Descobri como grava sem a seta, foi mágico, inclusive, Alt Windows R pra quem for gravar aí sem a seta. Não sei se era assim que o Sakai já gravava, mas... Bom, Rafa, depois desse tilt que eu dei, quer terminar seu comentário? Ou você tá chateado comigo agora? Né, só tinha comentado que ali, tipo, como depois do contato ele tá com os braços esticados, não dá pra ver direito se esse contato foi exatamente uma ombrada ou se foi só um empurrão mesmo com os braços abertos, que o vídeo passa na hora que a câmera tá mexendo, isso que eu tô falando. Tá falando O do bloqueio... 11. É, o bloqueio pro lado cego, isso. Eu tô falando do bloqueio, que a gente tá falando do bloqueio. Irmão, sem mal agora. Não, Sem mal. tô falando do bloqueio. O assunto era o bloqueio quando eu abri o microfone. Quando você falou isso, eu falei, o Rafael não tá identificando que isto foi um targeting. Não, o targeting sim, pô. O assunto era o bloqueio quando eu abri o microfone, pô. Calma aí. Não, é realmente. Calma aí. Não tem o completo, né? Inclusive, o Sakai mandou um vídeo mais cedo. E aí era um vídeo que assim. Irmão, a câmera tá aqui, tá ligado? Na hora que o cara passa na frente da câmera, é a hora que o cara faz o contato na cabeça. Então tu não consegue ver muita coisa ali, tá ligado? Muito louco. Muito louco. Ninguém avisou pro Igor que hoje ia ser terça-feira, hein? Caraca, a galera de Santa Catarina tá vacilando, hein? Pena. Vacilaram, hein? Vou dar uns porros na Giane. Bom. Vamos fechar? Essa régua? Bora, vamos fechar que já tá 1-0 pra nós. Bora. Perfeito. Beleza. Rapaziada. Parei de gravar aqui, bom... então, tá? Por favor.